Quem nunca sofreu bullying na escola por não fazer parte daquele grupinho especial? Pois é, a gente vai falar disso hoje. Eu sou Vitor BJ e essa é a lição sobre o livro do Apocalipse. Como em toda escola, no ensino fundamental de Hawkins, a galera da Eleven sofria bullying vindo ali de dois valentões. E eles não reagiam às provocações. Na verdade, eles tentavam ser invisíveis o máximo que eles podiam, mas isso não adiantava. Meia-noite, cara de sapo ou sem dentes. No fim dos tempos, o povo de Deus vai ser como um pequeno grupo perseguido pelos valentões da escola. Mas o lado bom disso tudo é que Deus vai estar ao lado desse grupo, fazendo milagres e maravilhas por intermédio deles. Antes desses grupos serem definidos, algumas coisas vão acontecer, para que ninguém tenha desculpa de que não foi avisado. E essas advertências e sinais de Deus virão através do que a gente chama de 3 mensagens angélicas. E essas serão as 3 últimas chances para quem estiver no time errado poder mudar de lado. Pois é, Deus tem paciência e amor por aqueles que fazem coisa errada, coisa que Eleven não tinha com seus amigos valentões. A primeira dessas mensagens será a mensagem do Evangelho Eterno, relacionado ao juízo de Deus que virá sobre todo mundo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Para quem não sabe, Evangelho significa boas novas, ou seja, esse primeiro anjo trará as boas novas, as boas notícias de salvação para a humanidade. E o verso, inclusive, continua falando que o Evangelho é eterno, porque Deus nunca muda, ou seja, a primeira mensagem angélica fala tanto de salvação como de juízo. E o fato desse anjo gritar em voz alta mostra a importância e a urgência dessa última mensagem. Temer a Deus não significa ter medo dele, não, mas sim levá-lo a sério e permitir que ele viva em nós. A Bíblia diz que o povo de Deus no fim dos tempos é formado pelos que temem ao Senhor, que o amam, que o obedecem, que refletem o seu caráter. E o juízo final vai definir se de fato nós estamos servindo a Deus. A boa notícia é que para os que estão com um bom relacionamento com Deus, o juízo vai ser uma boa notícia, uma boa coisa, porque vai ser o sinal de que o sofrimento vivido até ali vai ter finalmente acabado. A gente inclusive já falou dos 4 primeiros mandamentos, que eles vão servir como um divisor de água nos últimos dias, pelo fato de enfatizarem a adoração a Deus. E essa questão também é enfatizada pela primeira mensagem quando diz: E isso nos faz voltar lá no livro de Êxodo, quando é dito: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Isso aqui mostra que o chamado para adorar a Deus é também um chamado para a observância do sábado. Concluímos então que a primeira mensagem angélica é um chamado para adorar o Criador. A segunda mensagem angélica é sobre Babilônia, dizendo que ela caiu. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações beberam o vinho da ira da sua fornicação. Na Bíblia, a Babilônia é citada como um símbolo de corrupção espiritual. A Babilônia do tempo do fim vai ser a união de falsos sistemas religiosos que colocarão a serviço de Satanás as suas forças e as suas armas contra o povo de Deus. O objetivo claro dessa segunda mensagem é advertir o povo de Deus de que esse sistema maligno os afastará cada vez mais da verdade. Ellen White mesmo comenta que somente quando a união da igreja com o mundo se tiver consumado em toda a cristandade, a queda de Babilônia se completará. Apocalipse 17:2 diz que a Babilônia do tempo do fim é uma prostituta que faz com que as pessoas na terra se embriaguem com o vinho da sua imoralidade. Esse vinho se refere aos falsos ensinos e ao falso evangelho. Isso acontece porque cada vez mais igrejas deixam para trás os princípios que diferenciavam elas da igreja romana e abandonam a verdade bíblica. Esses falsos ensinos são o vinho da Babilônia no meio do professo povo de Cristo. Vale lembrar que pessoas embriagadas não pensam com clareza, elas vão sendo seduzidas a adorar a besta do mar e receber a sua marca. Nossa, eu chorei um pouquinho. E por último temos a terceira mensagem angélica. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na mão, também esse beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. O versículo 10 fala sobre a ira de Deus contra os ímpios, e será como um cálice de vinho dado para beber sem mistura. Mas o que isso significa?
Bom, gente, os povos antigos costumavam diluir o vinho na água para diminuir os efeitos da bebida. Tomar o vinho sem mistura significava o derramamento da ira de Deus sem nenhuma misericórdia. Fogo e enxofre na Bíblia são símbolos usados para se referir à completa destruição para o juízo. E o diabo que os enganara fora lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Em Apocalipse, o fogo eterno se refere à aniquilação, à destruição eterna. Esse fogo vai durar tempo suficiente para consumir completamente até que não haja mais nada para queimar. Depois desse estudo profundo, bora de resumo? Primeiro, nos últimos dias, a proclamação do Evangelho vai ser a maior vista desde o Pentecostes. Segundo, Deus vai dar uma última chance de arrependimento aos ímpios através das advertências, que serão as 3 mensagens angélicas. Terceiro, a primeira mensagem é um chamado para adorar a Deus. Quarto, a segunda mensagem é uma advertência de que o sistema maligno afastará cada vez mais as pessoas da verdade. E quinto, a terceira mensagem angélica revela que os ímpios terão como consequência a morte através do fogo. E você? Você está esperando o quê para escolher estar ao lado do povo de Deus e do povo que segue a verdade? Só quem tem uma identidade muito segura vai permanecer do lado desse pequeno grupo fiel a Deus. E será que você vai ficar firme mesmo diante da repressão dos valentões da escola? Você precisa escolher isso hoje, porque na hora do vamos ver vai ser mais difícil decidir.